Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa sessão de estudo no Beit Midrash Neshama. Hoje vamos estudar a última paraxá do livro de Shemot, a paraxá Pekudei, que esse ano é lida separada da sua gêmea, né, Vayakel, por ser um ano bissexto, né, como o Celso depois pode detalhar para a gente, nosso homem calendário. Celso, super bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, obrigado, Davi. Vamos começar pelas bênçãos, né? Vamos! Eu estou hoje com o Shabbat Shalom, está na página 49. Se alguém tiver Shavuot, tá na 44. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushenu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. V'ha'arev na Adonai Eloheinu et divrei Amém. Toratecha b'finu v'fi amecha b'Yisrael. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולם יודע שמך ולמדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר Amém. בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amém. Como o Amém. Davi muito bem introduziu aí a questão, hoje nós vamos estudar para a Pecudê, que é a última paraxá do livro de Shemot, do livro do Êxodo, que é o segundo livro da Torá, e a partir da semana que vem a gente começa o livro de Vaikra, ou Levítico em português. Então vamos lá. Como o Davi também disse, a paraxá Pecudei, ela é quase sempre lida junto com a paraxá Vayakel, da semana passada, porque elas tratam do mesmo tema. Então, quando nós estamos no ano bissexto, o ano bissexto nosso tem, ao invés de ter um dia a mais, ele tem um mês a mais. Então a gente tem mais semanas para acomodar as parashiot. E quando a gente tem menos semanas, a gente lê várias que são duplas, que a gente chama de Merubarot, que é a Pekudei Parashá. O Pekudei e Vayakel é uma dupla que sempre caminha junto na maioria dos anos. Então vamos lá, vamos começar um pouquinho aqui com um resumo da Parashá. A Parashá Pekudei pode ser considerada como uma continuidade da Parashá anterior, de Vayakel, visto que elas são lidas juntas na maioria dos anos, como eu acabei de falar. Ela começa com uma descrição detalhada da contabilidade das doações e temos as seguintes quantidades. Ouro, 29 talentos e 730 shekalim. Cada talento correspondia a 3.000 shekalim. Então nós estamos falando aqui de 90 mil, mais ou menos, 80 e tantos mil shekalim de ouro. 100 talentos de prata, 1.775 shekalim, e 70 talentos de cobre, 2.400 shekalim. Esse material todo foi usado na construção do Mishkan. Em Vayakel, nós lemos que Deus orienta Moisés, desculpa a garganta, gente, a fazer um censo dos homens maiores de 20 anos e chega-se ao número de 603.550 homens. Exatamente esse número esse que será explicitado com a especificação das quantidades em cada uma das tribos na Parashá Bamidbar, que a Torá aqui tem vamos dizer assim, o livro de Shemot ele continua em Bamidbar. Mais ou menos essa é a continuidade. Porque agora a gente vai. Mas só que no meio do caminho tem o livro de Vaikra, que vai trazer toda a questão das leis, de todas as naturezas que a gente vai estudar ao longo das semanas aí para frente. Bom, seguindo com a Paraxá, a partir daí, logo depois que acabou de falar dessa contabilidade, até o versículo 32 do capítulo 39, cada uma das atividades que já foi descrita nas Parashot anterior. Desde lá de Terumá, a gente vem falando da construção do Mishkan, dos detalhes, fala de cada uma dos integrantes, de cada um dos utensílios. Tudo é descrito detalhadamente. Aqui nessa Parashá, tudo é trazido de novo, porém, lá era como se fosse uma receita. Vamos fazer isso, fazer assim, assim, assim. Aqui eles fizeram assim, assim, assim,
E cada uma das tarefas já termina com a mesma frase: Kasher tzivá Adonai et Moshe. Ou seja, como o Eterno ordenou a Moisés. A partir do versículo 32 do capítulo 39, a conclusão da construção do Mishkan é assim descrita. Assim foi concluída toda a obra do Mishkan. Os israelitas assim o fizeram, exatamente como o Eterno ordenou a Moisés. Assim o fizeram. E, então, depois de construído o Mishkan, ele é apresentado a Moisés, foi uma espécie de uma checklist, uma verificação final. Moisés fica satisfeito e abençoa aqueles que participaram da construção. Depois do Mishkan construído, Moisés então traz e coloca nos devidos lugares os utensílios sagrados. Porque até então a gente só tinha estrutura. Eram colunas, eram as de cortinas, eram todos os adereços, todos os enfeites. Agora a gente está trazendo os utensílios que vão ser usados no serviço do templo, do Mishkan. Então ele dispõe os utensílios sagrados, como está dito na Torá, nessas parashot anteriores que eu disse agora há pouco. E os utensílios são a arca, que é o Aron HaKodesh, a mesa, a menorá, que são as 7 velas, o candelabro de 7 braços, né? Os altares, o altar para oferendas, o altar do incenso e tudo mais. E o Moisés, então, ele unge todos esses artefatos aí, todos esses utensílios, com o óleo da unção. Esse óleo da unção foi descrito em Tetzaveh. Quais são as diversos integrantes desse incenso e tudo mais que era feito nesse óleo da unção. Aí, com esse mesmo óleo e com outros rituais, o Arão e seus filhos são consagrados como os Koanim, como sacerdotes, também de acordo com aquilo que Deus orientou a Moisés. E essa ordenação do Arão, ele tem uma gota de sangue que passa no lombo da orelha, no dedão do pé, acho que no polegar, tem todo um ritual dessa consagração que era feita na época. E a inauguração tem uma data precisamente informada. É o primeiro dia do primeiro mês, ou seja, Rosh Chodesh Nissan. Que na Torá, o primeiro mês do ano não é Tishrei, como a gente comemora o nosso Rosh Hashanah. Ele é o primeiro dia do ano, é o primeiro dia de Nissan. E depois tem essa questão de ter mais de um ano novo, na realidade são 4 anos novos, isso está descrito no Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah, que fala que são 4 anos novos, tem o primeiro mês do ano, que é Nissan, o Rosh Hashanah é o primeiro dia da contagem dos anos, depois a gente tem o primeiro dia Elul, que era o dia da contagem dos animais que eram levados como oferenda, e depois Tu B'Shvat, que é o ano novo das árvores, que era a questão quando se contava a produção agrícola, também tudo para efeito de imposto. Bom, feito esse parênteses, depois da conclusão do Mishkan, a nuvem indica a presença divina, se estabelece e preenche o Mishkan, indicando que Deus se agradou da obra e que ali passa a habitar. Porque lá atrás, ele fala, construam para mim um santuário para que eu habite dentro de vocês. Habite dentro do grupo de vocês. Então, e na Parashá fala que o Mishkan estava tão preenchido por essa presença divina que nem Moisés conseguia entrar. Então, estava preenchido pela presença divina. E essa nuvem ela tinha vamos dizer, um código com o povo. Ela se levantava e o povo caminhava. Quando ela baixava sobre o santuário, era sinal que eles tinham que parar. O povo. E uma coisa meio hollywoodiana aí, a Parashá conta que à noite, dentro dessa nuvem, era criado um fogo que ela era visível também à noite. Aí, eu quero agora trazer 3 aspectos. Aí, essa é o resumo da Parashá.
Eu quero agora trazer três aspectos que a Paraxá traz para a gente e que eu busquei em outras fontes e eu queria dividir um pouquinho aqui com vocês. Aí eu falei agora há pouco que Moisés abençoou o povo após a conclusão do Mishkan. Ele abençoou, na realidade, os trabalhadores do Mishkan. Alguns autores defendem que, na realidade, eles citam o Salmo de Louvor, que é o Salmo 90, que dentre os 150 salmos componentes do nosso Tanar, é o único que é atribuído a Moshe. E aí, nesse salmo, eu pincei duas conexões. Uma está bem no começo e a outra é a última frase do salmo, que fala assim: Ó Eterno, tu tens sido a nossa morada de geração em geração. Como eu falei agora há pouco, Deus pede que o povo construa uma morada para ele. E aqui Moisés traz uma imagem de que Deus é a morada do povo. Então, ou seja, existe uma simbiose aí de que Deus habita com o povo e o povo habita com Deus. Essa é uma figura que eu enxerguei nisso aí. E lá no final, na última frase do Salmo, fala que a graça do Eterno nosso Deus seja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra de nossas mãos. Ou seja, Moisés aqui, diante do Mishkan concluído, ele pede que Deus seja dê um carimbo, vamos falar assim, confirme, e essa confirmação dessa obra é exatamente com essa vinda e a presença da nuvem sobre e dentro do Mishkan. Aí, prosseguindo, um outro aspecto que eu também achei interessante trazer para vocês é que, como vocês podem ver, são 4 parashotes descrevendo detalhes da construção. Então, como eu falei, tinha ouro, tinha prata, tinha cobre, tinha fios bordados, tinha uma série de coisas. E será que era isso mesmo? O tempo todo está descrita essa imagem na Torá, no Tanar? Então vamos ver. Eu trouxe aqui um que eu chamei de suntuosidade versus simplicidade. Como eu falei, temos a conclusão da obra do Mishkan com a utilização de ouro, prata, cobre, tecidos bordados, madeiras de qualidade, couro, peles de animais, uma coisa extremamente... A roupa do sacerdote era toda detalhada, como a gente viu aqui em Tetzaveh, com uma série de pedras preciosas e inúmeros detalhes. Mas se a gente voltar um pouquinho na Torá, até a Parashá Itró, que é a Parashá onde a gente lê os 10 mandamentos, na série da Debrot, a gente tem o seguinte texto lá, que aí eu queria trazer para uma reflexão de vocês. Deus lá fala o seguinte: faça para, logo depois de recitar os 10 mandamentos, a Parashá traz poucas linhas depois a seguinte frase: faça para mim um altar de terra e sacrifique sobre ele suas ofertas queimadas e seus sacrifícios de bem-estar, suas ovelhas e seus bois. Em todo lugar onde eu fizer com que meu nome seja mencionado, eu virei até você e o abençoarei. E se você fizer para mim um altar de pedras, não o construa com pedras lavradas, pois ao empunhar sobre elas suas ferramentas, vocês as terão profanado. Então, aqui eu vejo uma dicotomia nisso aqui. Nós temos um Mishkan extremamente suntuoso, com inúmeras doações, com uma série de materiais nobres sendo usados, e quando Deus acaba de revelar os 10 mandamentos, ele pede simplesmente um altar de terra, um monte de terra, nada mais que isso, e para que em cima desse monte de terra as ofertas queimadas, que a gente vai ver isso lá em Levítico, descreve bem o que é uma oferta queimada, sacrifício de bem-estar e tudo mais, os ovelhas, os bois, vão ser sacrificados num montinho de terra. Deus não está querendo um negócio extremamente suntuoso, um templo monumental, pelo menos aqui ele fala isso. E ele fala,
Em todo lugar onde eu fizer com que meu nome seja mencionado, eu virei até você e o abençoarei. Essa redação aqui é do Romás Plaus, tá? Então, ou seja, Deus está em todo lugar. Não é a beleza ou a suntuosidade ou os materiais, se ali se reúnem pessoas para rezar para ele, para que o nome dele seja mencionado, ele vai vir até nós e vai nos abençoar. Então, eu acho que aí denota bem a questão da onipresença de Deus. E ele ainda segue dizendo assim, se você não quiser fazer de terra, vou fazer de pedra, não faz com a pedra que você cortou bonitinha, não. Ele fala que a pedra vai ser profanada se ela for lavrada, ou seja, recortada, não. Pega do jeito que ela está na natureza, empilha ela ali, isso é um altar para mim tá bom. Eu não preciso mais do que isso para poder trazer para vocês, para estar presente no meio de vocês dessa forma. E, para finalizar, eu também vi um paralelismo, que a semana passada o Davi falou bastante em paralelismo, então eu resolvi buscar um paralelismo dessa paraxá com Shirashirim, com o Cântico dos Cânticos. Então, o que eu detectei, vamos falar isso aqui. Em ambos os textos é possível ver o amor como tema central. O que mais chama atenção foi a preocupação em estabelecer, seja no tabernáculo da Paraxá, ou no Palácio dos Amantes, Shira-Shirim, que é a Megilá, que nós vamos ler em Pessah, que está chegando aí, é o Palácio dos Amantes de Shira-Shirim, é um ambiente agradável e seguro. O ambiente será agradável porque, em ambos os casos, conterá fragrâncias aromáticas e beleza física aos olhos de quem os vir, pois terá cores vivas e adornos de prata e ouro. Está descrito assim também em Shira-Shirim. E a segurança, ou seja, a estabilidade da construção, aí agora é um engenheiro de estruturas falando, se reflete no tratamento das construções prediais com elementos de madeira nobre de qualidade, como eu falei agora há pouco, que resulta numa estrutura durável e funcional. Então, eu resumi essa comparação da seguinte forma. Na Paraxá, a gente tem a construção física do lugar onde os amantes, Deus e o povo de Israel, conviverão juntos. Lugar este que será o tabernáculo, onde o povo e Deus estarão juntos em momentos de oração e naquela época se faziam ali os sacrifícios. No Cântico dos Cânticos, temos uma construção de um amor idílico, um amor de sonho, entre os mesmos amantes, são Deus e o povo de Israel, baseada agora em emoções. Construção essa que se edifica a partir de palavras e gestos entre aqueles que se amam. E como a gente vai ler no próximo sábado, ao final da leitura da Paraxá, a gente vai dizer a seguinte frase: Hazak, Hazak, Benit Hazek. Força, força, sejamos todos fortalecidos. Era isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Celso. Que sejamos realmente todos fortalecidos. Estamos precisando muito. Tenho conversado com várias pessoas que estão passando por momentos tão complexos, né? Enfim, que sejamos todos realmente fortalecidos. Oi, Carol, bem-vinda. Oi, Renato. Oi, Carol. Tudo bem? Para Carol já é madrugada. Pro Dror também, já deve ser Não, madrugada. já não é mais madrugada, Celso. Não, Já de manhã, já quase. Já estou em Portugal. São meia-noite, vai. Quase Tá, meia-noite. tranquilo. tá. Ok, gente, estamos. Algum comentário, alguma colocação, alguma pergunta? Só Eu abrir o tenho microfone. um muito simples, mas assim me fez pensar muito. Já te dou a palavra, Gilberto. Estava pensando nessa dicotomia que você levantou entre o Mishkan tão sofisticado e o altar, né, tão simples, né, como pedido por Deus. Claramente isso aí tem a ver com ponto de vista de crítica bíblica, tem a ver com duas correntes diferentes em choque aí, né, na minha opinião. Mas enfim, mas independente disso,
quando você descreveu esse lugar mais simples e tal, esse altar aí que pode estar em qualquer lugar, claro que me lembrei das nossas sinagogas de hoje em dia, né? Que estão descentralizadas e não importa o prédio. Eu vivo falando isso, né? O prédio mais simples, mais sofisticado, com mais ouro, menos ouro, é o de menos, né? O importante é a presença de Deus ali, a gente estar junto, essa força que a comunidade cria, né? Em qualquer lugar que seja. Obviamente, pessoas sozinhas também, mas quando a gente tem comunidade é muito forte isso, como a gente sentiu no último sábado, né? Então, para mim já foi uma visão de futuro, né? Depois que tiver o escada, vai ter o templo, depois a gente vai fazer, vai estar descentralizado, espalhado pelo mundo, em qualquer lugar, né? E não necessariamente em um lugar. E ali vai até um contraponto com as igrejas, né? Vai para Salvador, sei lá, para qualquer lugar, Minas Gerais, você vai ouro para tudo quanto é lugar, né? A gente não É, tem mais isso, né? Em nenhuma sinagoga, praticamente, né? Então, enfim, só isso que me chamou a atenção na hora. E o Gilberto queria falar alguma coisa, né, Gilberto? Celso, me permita aí uma curiosidade aqui, que essa sua fala aí, que muito bacana, muito bonita, está lá em Itró. Estou lendo aqui, estou de cabeça baixa aqui. Então, é o seguinte, esse que você acabou de dizer ali é um comentário ou está na Torá o essa quê? parte? Então, sobre o lugar onde esteja ovacionando o meu nome, ali estarei. Esse Não, isso está na Torá. É o está na Torá, versículo, na Parashá versículo, Itró. para achar e trote, fala agora qual é o versículo. 21 e 22. 21 Shemot e 22. 20, capítulo 20, versículo 21 e 22. 21 e 22. Ótimo. A gente às vezes passa por isso e não percebe, não dá conta não se dá conta do grau de importância que isso tem para endossar a fala do Davi, né? De coisas simples, sinagogas simples. Exatamente. Tomamos isso como base para a nossa comunidade, a Beitikva, pequenininha, aconchegante e simples diante da suntuosidade de sinagogas aí de São Paulo, por exemplo, que, enfim, gostei da sua colocação aqui, achei maravilhosa e vou guardar como conhecimento Obrigado. muito interessante. Obrigado, Obrigado. Gilberto. Mais alguém? É só abrir o microfone e falar. André? Eu gostei muito da tua montagem, tua explicação e dos comentários que você fez sobre essa dicotomia, né? Essa dicotomia, eu sempre repito, mas cada vez fica mais claro, mas ao mesmo tempo mais apagado, para manter a dicotomia, claro. Eu diria, essa tensão entre uma coisa que a gente vê acontecer hoje e que às vezes não, a gente não consegue controlar, eu diria que seria até a psicologia das massas, né? Eu vejo, de certa maneira, o Moisés que saiu da corte, que foi educado como um príncipe no Egito, uma pessoa que tinha poder, não precisava fazer nada, era só ele ficar lá e ele ia manter o poder. Ele resolve fazer a revolução dele, a libertação dos escravos, e eu vejo que ele, o tempo todo, se debate com um grande dilema de uma liderança muito transparente e talvez como uma liderança utópica, né? Ele não enxerga que as pessoas precisavam ter esse grande templo, mesmo o Mishkan móvel. Imagina, então, mais tarde o Templo de Jerusalém, onde, basicamente, passamos por um período que existia uma grande elite dominando a religião, que você mesmo citou aí, você e o Davi, ou você mesmo na tua explicação, deu origem a essa variedade, ou seja, esse split do judaísmo rabínico, né, que já existia enquanto o templo estava, eu diria, fadado
não a ser destruído fisicamente, mas já existia um desgaste nisso tudo, né? A linguagem estava mudando, estava se modernizando. E eu vejo Moisés voltando lá para trás, muito antes do templo real, do templo nas terras gregas e romanas, como alguém que tem que aceitar o que a massa pede. A massa precisa reproduzir a glória dos deuses egípcios, da maneira de conversar com o que seria chamado de religião, enquanto Moisés continua batendo na tecla que a coisa é muito particular, muito interior, muito muito particular, muito individual, e que aparece na poesia bíblica transformado na nuvem, naquela tenda, a tenda onde acontece mais coisa do que no próprio Mishkan, a tenda fica fora, às vezes a tenda fica dentro. Tem essa, a pessoa que escreve isso tenta dar umas pistas que, ok, vamos satisfazer a massa, mas não é isso que seria a linguagem do Eterno. E aí você vê que ele se adapta, ele precisa se adaptar, senão ele não vai chegar do outro lado na jornada dele, se ele não manter aquelas pessoas unidas. E o que mais me dramatiza nessa história é que até hoje a gente tem que satisfazer as massas, e a única coisa que salvaria as massas seria uma verdadeira educação muito sólida a fazer as pessoas aprenderem a pensar e a se revolucionar o tempo todo na sua vida. Que eu acho que essa mensagem principal dessa gasosidade de Moisés, essa nuvem, essa coisa impalpável, etc. Ele é realmente o sujeito que tenta manter as verdadeiras palavras do Eterno, que representa o tempo, que representa algo muito muito fluido, né? Enquanto que a massa quer reproduzir o materialismo egípcio o tempo todo. E nós vamos ver isso até o fim. Essa dicotomia, essa tensão vai nos seguir até a entrada da Terra Prometida e mais tarde durante a Terra Prometida. Olha só como é que os reis... Quem é que mais tarde pede, por favor, queremos um rei para ser iguais aos outros? Não é verdade? É. Eu gostei muito da tua montagem e dessa chamada à dicotomia. Eu só me aprofundei um pouquinho na potência que tem essa dicotomia, que parece tão discreta e aos poucos sumindo do texto, sumindo, dando lugar à grandeza da materialização de tudo isso. Obrigado, Celso. Obrigado a você, André, pelo comentário. E só agregando o que você falou, na semana passada, o Davi, lá na sinagoga, trouxe uma linda drachá, que ele fala que, por exemplo, no Shabat, o tempo é que... O Shabat é que é a catedral, né? O Shabat é uma catedral no tempo, é um castelo no tempo, ou seja, o que interessa é a gente valorizar o que tem que ser valorizado. Não o lugar, não fazer uma coisa nababesca, uma coisa muito suntuosa. A gente, só que, Antônio, como você falou, o pessoal estava acostumado, que aqui tem 2 anos, mais ou menos, que eles tinham saído do Egito. Eles ainda estavam com as ideias muito frescas na cabeça. Então eles tinham diante de si as imagens de castelos, de palácios monumentais que eles viam lá no Egito, e eles acham, e cada um templo dedicado a um determinado deus, também com uma construção muito ostentatória, e aí não é um montinho de terra, é um montinho de pedra. O pessoal não quer ver isso. Então, assim, e hoje em dia mesmo, quando a gente vai num templo, seja de qual religião for, ele é muito... A gente sai assim, impactado pela questão física. Mas o que interessa não é o físico, o que interessa é o intangível. É a fé, é a participação, é a presença das pessoas
que vai trazer a presença de Deus ali. Mas obrigado, André, pelo comentário. Só para deixar claro e fazer uma pequena correção, na verdade não fui eu que falei isso, foi Heschel, tá bom, Não, eu gente? sei, mas você trouxe a frase. Eu só trouxe a fala de Heschel, tá bom? Não posso me apropriar da Não, não, definição. não falei isso. Você trouxe pra gente. É verdade. Agora, só para fazer um contraponto a isso, Celso, você falou dos 2 anos, tal, toda a lembrança do que era o que era no Egito, né? Mas a gente vai lembrar que centenas de anos depois foi construído o templo em Jerusalém para o Salomão, também uma obra gigantesca, cheia de todos os tipos de materiais e de pessoas, milhares de pessoas para construir, né? E já não tinha aquele povo que viveu no Egito, já não estava mais vivo, claro. Provavelmente nem as mulheres, né, que elas entraram em Canaã, mas então tem um contraponto aí em relação a essa história era só por causa do Egito. Não é só por causa do Egito. Não, é verdade. É verdade. Existia é um contexto, enfim, eu não sei como eram os templos dos outros povos naquela região, naquele tempo, mas certamente era importante ter uma coisa muito grande, suntuosa, para fazer essas atividades aí, né? Ah, era isso. Mais alguma reflexão sobre essa paraxá, fechando o Shemot, ou sobre Shemot de um modo geral, né? Como o Celso falou, a gente vai continuar falando sobre a nossa caminhada no deserto mais para frente, né? Vamos dar uma parada, fazer um intervalo agora, nossos comerciais. São os comerciais, na verdade, dos Koanim, né? Dos levitas, dos Leviim, que vão fazer o comercial deles, né? Vender o peixe, literalmente vender o peixe deles, né? Mas depois a gente... Porque é um negócio muito curioso, né, Davi? Porque eu falei, né, que o censo do meio chega naquele número de 603.550. E Bamidbar começa exatamente aí. Ou seja, depois de passar o Levítico inteiro, quando chega o livro de Bamidbar, de números, e eram 603.550, e vai falando, na tribo de Rubem era fulano, e vai de um para um. O curioso e aí, como você falou, pegando um gancho na crítica bíblica, vem exatamente daí. Tipo assim, não estaria Levítico fora do lugar? Foi enxertado Foi enxertado aí. Foi enxertado aí, com certeza, né? Tá muito claro. Que, enfim, mas tem coisas muito interessantes em Levítico, fora toda a questão do sangue, tem Parashiot maravilhosos, como Kedoshim, que está no meio de Levítico ali, que é um marco a ética judaica, enfim, tem muita coisa bacana que vai acontecer em Levítico, não é só sangue, não se assustem. Não é só sangue. Tá bom. Mais algum comentário? Eu vou aproveitar enquanto vocês pensam, se alguém lembrar de mais alguma coisa para perguntar, fique à vontade. Eu vou aproveitar, por falar em nossos comerciais, eu vou falar de algumas coisas que vem vindo aí, só para reforçar, para lembrar, enfim, para deixar marcado. Purim, semana que vem, né? Quase semana que vem, né? Um pouquinho depois da semana que vem, sábado à noite da próxima semana, dia 23, é isso, 22, 23. Tá chegando, tá muito perto. Demorou, parecia que estava tão longe, né? Um tempinho atrás, agora tá aqui do lado. Eu não consegui ainda mandar o convite, mas será enviado nas próximas horas. Os dias estão mais curtos do que eu gostaria. Mas enfim, tá todo mundo sabendo. Dia 22 à noite, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh, Neshama, em Higienópolis. Todos mais do que convidados. Tivemos um ensaio essa semana. Quem está no grupo de WhatsApp viu um pedacinho do que a gente gravou, eu e a Paola. Vamos ter mais músicos tocando, enfim, mais gente cantando. A Carol vai estar lá fazendo uma festa com a gente. Enfim, e a filha dela vai esperar um pouquinho. Mas vai ser um evento muito legal. Dia 22 à noite, sexta-feira à noite, em Higienópolis. Não é na Rua Bahia, tá bom, gente? O endereço vai ser enviado depois, como sempre, mas já posso adiantar para todos que estão aqui, que são de casa, que vai ser no salão de festas da Dona Miriam, todos mais do que convidados, mas tem que dar o nome para a gente colocar na listinha que fica na portaria, né? No dia 23 de manhã a gente vai ter o nosso Shacharit, Shabbat, Zachor, um Shabbat especial,
para nos lembrar de Amaleque e não sabemos ainda onde vai ser, mas acho que vai ser na Rua Bahia mesmo. Minha opinião é que seja na Bahia, mas vamos bater o martelo nisso nas próximas horas. E no dia 23 à noite, ou seja, no sábado à noite, aí sim é a nossa festa de Purim, com muitas atividades, comida, bebida, também na Rua Sergipe, lá na casa da Dona Miriam, no salão de festa da Dona Miriam. Fantasias. Que é? Quem Desculpa? vai vir fantasiado? Quem vai Tem vir que vir fantasiado? fantasiado, eu já tô providenciando. Eu já fiquei me mexendo em todos os armários ali do residencial. Achei fantasias, vou levar as fantasias. Achei Megilot, para quem, até pode ser que eu leve, né? Achei dezenas de livros da Megillah Esther ali dando sopa. E esse livro é bem bonito, que ele é todo ilustrado, com tradução, com hebraico, claro. Enfim, acho que eu vou pegar emprestado alguns para a gente usar no sábado à noite. Então, tudo isso no próximo fim de semana, 22, 23. Quem estiver fora de São Paulo quiser vir, a gente arruma lugar para ficar e serão, enfim, todos muito bem-vindos. Então, isso semana que vem. Nessa semana, agora voltando para mais perto, nessa semana, na sexta-feira, para quem não tiver programa na sexta-feira à noite, a gente vai ter Kabbalat Shabbat lá no Residencial, na Vila Mariana, com a participação especial da Bárbara e acho que o Dani também vem, Dani Zecri. Então vamos ter um Shabbat diferente, muito, muito bacana. Tivemos um ensaio ontem à noite também, foi muito gostoso. Acho que vai ser uma coisa bem especial lá nessa sexta-feira, dia 15, às 18 horas, na Vila Mariana. Quem quiser mais detalhes, fala comigo. Curso de hebraico. Está movimentada a questão de fazer um novo curso do nível 1. Temos vários interessados, eu ainda não sei o número que chegou, mas essa semana eu recebi mais alguns interessados de fora do Neshama, gente que está interessada em fazer. Se alguém ainda não avisou, quer se alfabetizar em hebraico, o curso nível 1 vai ser repetido assim que a gente terminar esse aqui, que termina no final de março. Estamos nos finalmente desse primeiro curso. E a gente deve ter também o nível 2, básico 2, como o Aguinaldo chamou, também vai começar mais ou menos próximo. Estamos ainda tentando montar essa segunda turma aí, vamos ver se a gente consegue. Curso de introdução ao judaísmo, como todo mundo já sabe, também deve começar em abril. A maioria acho que está interessada já manifestou interesse. Eu ainda não mandei o documento, mas vai seguir muito em breve para todos que manifestaram interesse, né? O que mais? E a última notícia, nesse sábado, Shabbat Pekudei, como vocês já sabem, vamos ler então esse trecho, vamos ler o começo da Parashá Pekudei, enfim, por causa dessa questão do ano bissexto, e então às 9h30 na Rua Bahia ou no Zoom, e a notícia nova em relação a esse sábado é que a gente vai ter a presença de duas pessoas super importantes do nosso movimento. Vai estar a presidente mundial do World Union for Progressive Judaism, a senhora Phyllis Dory, que é australiana, e vai tá aqui no Brasil visitando as comunidades reformistas aqui no Brasil, e vai nos dar a honra de estar com a gente no sábado de manhã. E vai estar acompanhada pelo diretor executivo da UJR, a União do Judaísmo Reformista, que é o Davi Beracha. Então, assim, vai ser um momento super importante para o Neshama. Eles fizeram questão de visitar o Neshama. E então, todo mundo que puder estar junto no sábado de manhã na sinagoga é mais do que bem-vindo. Quem não puder estar na sinagoga, mas puder estar no Zoom, também vai ser muito legal para a gente mostrar a força da nossa comunidade. Acho que vai ser um momento super importante para a gente, né? Primeira vez que... Enfim, a gente já teve pessoas do World Union, mas não pessoas de fora do Brasil, né? Acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ter alguém de fora do Brasil. Acho que vai ser bem bacana. Então, acho que é isso. Eu não esqueci mais. Lá depois vem, estamos já começando a pensar em Pesach, Shavuot, o nosso primeiro Bar Mitzvah, em 15 de junho. Tivemos essa semana a primeira aula, né? Na terça-feira tivemos a primeira aula de Bar Mitzvah do Neshama. Celso deu essa aula na terça-feira pro Davi, meu xará, né? Que vai fazer Bar Mitzvah, e conversou com os pais dele, a Cláudia e o Alexandre também. Enfim, as coisas estão evoluindo, tem muita coisa acontecendo, tá bom? Fiquem atentos. Talvez tenha alguma... Enfim, as coisas estão acontecendo online, né?
Talvez eu estou tentando marcar, vocês, acho que a maioria de vocês conhece o Celso Zilbovícios, né? Celso, um grande amigo, enfim, não preciso ficar fazendo apresentações, quem não conhece depois eu apresento. Celso esteve em Israel recentemente, acabou de chegar de Israel, e eu pedi para ele para a gente bater um papo sobre o que ele viu em Israel, né? Assim, para a gente ouvir de primeira mão, não ouvir de um jornalista, e tal, mas a gente ouvir de primeira mão, né, o que ele sentiu lá, né? E ele já topou, já está topado, falta marcar o dia. E eu quero que seja logo, quanto antes. Então fiquem atentos aos e-mails e WhatsApp, essas coisas, porque possivelmente vai entrar meio atravessado. No meio de tudo essas coisas que eu falei, vai entrar um bate-papo com o Celso, não sei se na sinagoga, se online, enfim, os detalhes ainda não sei. Mas fiquem atentos, tá bom? Acho que é isso. Que bom que o Dror está com a gente. Acordamos o Dror, gente. O Dror estava dormindo, agora ele está acordado. Ele veio participar do estudo. O Dror já nasceu estudando Torá, cara. Isso é que é um menino prodígio. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta ou comentário, eu vou agradecer a presença do Celso, a apresentação do Celso, a presença de todos vocês. Espero vê-los em breve, se não antes, no sábado de manhã, nesse sábado, às 9h30 da manhã. E não esqueçam de deixar reservados dia 22 e 23, a próxima sexta e sábado. E quem quiser, nessa sexta-feira, dia 15, temos Kabbalat Shabbat especial no residencial. Tá bom? Não é uma atividade do Neshama, mas é com gente do Neshama. Então é quase como se fosse uma atividade do Neshama. O rabino, o músico, o Hazar, enfim, todo mundo é gente do Neshama também. Tá bom? É isso, gente. Para quem está Obrigado a todos pela presença. E Obrigado, Rei. Muito obrigado. Obrigada, até Celso. sábado. Obrigada. Até sábado, se Obrigado, Deus Celso. quiser, se Até Deus quiser. sábado. Obrigado, pessoal. Até, Jacobson. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Obrigada.